que é FIMEA. Nós vamos trabalhar com FIMEA. Deixa eu voltar aqui, que tem uma coisa que eu fiz errada aqui na gravação. Tá certo, mano. Deixa eu ver aqui. Agora eu acho que vocês estão vendo aí. Antes eu não adiantava fazer sem vocês estarem enxergando. Tudo certo, né? Tá vendo a duplicada aqui que eu tenho. Bom, se tiver algum problema aí, vocês berram, tá? Se não sair algum som, alguma coisa. Bom, análise então da mola de falha, ela entra dentro, é uma das ferramentas que a gente usa para manutenção centrada em confiabilidade, é isso que a gente quer chegar. Tá? Então, são ferramentas que a gente acaba utilizando para gerenciamento da manutenção. E a questão de fazer manutenção, uma coisa, digamos assim, aprender a pegar em chave, soltar uma porca, instalar um rolamento, uma coisa assim, né? Isso aí também, né? Isso faz parte, mas não é tanto a base dessa disciplina. A base aqui é o gerenciamento. Tá? Se a gente tivesse, digamos assim, lá na SATIC, aí sim a gente ia guardar um tempinho para ir na oficina, dar uma olhada em alguns objetos, alguns equipamentos que a gente tem lá, por aí vai. Esse aqui a gente já... Tem dois caras aqui de ferramentas que a gente já olhou. Esse cara aqui, né? Esse cara aqui a gente já mexeu bastante, né? O Able. Já tem uns exercícios em cima disso daí. Toda a parte de análise estatística fez em cima disso aí. A gente trabalhou também esse cara, né? Que é o diablão de confiabilidade de blocos, né? Série paralela, né? É esse cara aqui. E hoje nós vamos trabalhar esse cara aqui. Modo de efeito e falha. Tem mais alguns outros aqui que a gente pode depois dar uma repassada, né? O mecanismo PV, análise da área de falhas, análise de causa raiz. Isso a gente vai estar olhando com carinho também. Né? O FIMEA, ele te auxilia bastante. A ideia dele é antes de você, digamos assim, estar em operação. A ideia dele é você ter o equipamento lá. Eu tenho o meu histórico de quebra, de falhas. Bem, mas eu quero que antes de que ele dê problema, eu quero saber como é que eu posso prever ele, né? Como é que eu posso... Quais são as chances de falha, como é que ele falha e tudo mais, entra dentro do FIMEA. Como ele tem essa visão, digamos assim, de analisar possíveis falhas, quais são os sintomas, de o que acontece, de problema, a indústria automotiva, então, ela usa bastante isso. Tá? Então, muitas vezes, eu trabalho com autopeças, e muitas vezes vocês têm que fazer muitas dessas ferramentas aí, aplicado a FIMEA, por exigência das montadoras, tá? Então, o FIMEA, ele vem, né, a ideia, se a gente for começar a olhar para trás, essa parte de confiabilidade, isso é lá do exército americano. Por que vem de lá, né? Por que eles viram essa necessidade? Bom, assim, se vocês acompanham um pouquinho nessa área militar, se vocês têm um pouquinho de noção do que é esse mundo, né? Tem muito equipamento, muita coisa, muita máquina, muita... Porque a questão de umas Forças Armadas não é só soldado, né? Os soldados fazem parte. Eles são, digamos assim, uma das peças mais importantes, mas o soldado sem ferramenta não faz nada. Não tem uma função, digamos assim, ele vai correr, dar um soco? Não dá. Então, eles têm muito equipamento, muita coisa. E o exército americano nem se fala. Tá? Eles têm tanta coisa, às vezes eles têm tanta coisa, que eles pegam o que é excedente, assim, tá sobrando demais. Eles pegam junto com aquilo ali, eles vendem a preço de banana. Do que eles pagaram. Os países amigos que eles têm, o Brasil pegou muita coisa desse formato. O que está sobrando não vai usar,
nós vamos querer coisa nova, eles usaram, se enfiaram em tudo quanto é confusão, agora nós vamos querer, né, desfazer, pegar coisa nova, tem lá para vender, até para comprar, sim, fornece treinamento, fornece peça, pacote, não sei do que, campeão, para ganhar dinheiro, são campeão em cima disso daí. E tem essas análises de falha, exatamente como tem muito equipamento, tem muita quebra, né? Então, a parte logística, tentar prever a manutenção desses itens, acaba se tornando importante, tá? Então, o FIMEA, ele é uma ferramenta, né, que é utilizada para identificação de falhas de equipamentos, tá? Processos, reconhecimento de avaria potencial, né? Proposta de resolução, isso aqui, né? Proposta de resolução é as preventivas, né? Isso aqui é preventiva. Você pode estar, para cada ação, por exemplo, cada possível falha, você pode estar prever uma preventiva em cima disso daí, né? A ideia é que numa fase que antecede a produção, né? Então, você já sabe o que pode dar errado com o teu componente. Essa é a ideia. Só pode dar errado com o teu componente. Tá? Ela é baseada, então, no processo de propagação de consequências de falhas, né? De um componente de sistema, sobre demais subsistemas, assim como um todo. Tá? Como assim? Olha só. Vou até desenhar aqui. Eu tenho lá meu motor elétrico aqui, né? O motor elétrico é fácil, por isso que você bota ele. Aqui tem uma caixa de transmissão, tem o pezinho dele aqui. Aqui tem um eixo, né? Se eu ligar esse cara aqui, num rotor de bomba d'água, um acoplamentozinho, eu vou ligar esse cara aqui uma determinada bomba d'água, um acoplamento. Bom, esse cara aqui, você tem vários componentes aqui dentro. Então, por exemplo, aqui, se eu abrir aqui eu tenho praticamente são 2 rolamentos. Aqui eu tenho uma ventoinha para poder derrubar calor aqui em cima do conjunto. Aqui eu tenho lá os estatores, né? Tudo mais. O rotor está aqui dentro, o estator está aqui. Bom, geralmente falha onde, né? Então, você poderia ficar avaliando isso. O motor elétrico é uma máquina. Mas o motor não falha, quem falha são os componentes. Né? Então, o motor quebrou. Não, o motor quebrou. Algum componente interno deu problema. Você sobreaqueceu o motor porque você trabalhou, por exemplo, se você tem uma potência, esse cara aqui é de 2 CV, e você aplicou 10 CV aqui, ele vai tentar puxar essa potência, isso vem através da rede elétrica, mais corrente elétrica, mais aquecimento. Como aquela fiação não é feita para isso, você ultrapassa, começa a aquecer, ultrapassa a temperatura do teu isolante, quando você vê, você tem uma ruptura de fiação, você começa a catingar a parte do teu isolamento ali, elétrico que você tem, e fica aquela bagunça, tá? Bom, então, a ideia do FIMEA não é analisar o motor em si, mas em si os seus componentes. Qual é o dos rolamentos? Qual é a chance desse rolamento quebrar? Qual é o que acontece? Então, cada um é analisado peça por peça. E esse rolamento depende do motor, ele pode servir por lubrificação. Tem motor que a gente não consegue lubrificar rolamento, tem motor que sim. Tem tanta coisa, se permite lubrificação, aí o teu mecânico não lubrifica, aí pode ser causar uma falha, digamos. Então tem muita coisa em cima disso dali, tá? E é uma das ideias também que ele pode ser utilizado na probabilidade de falha no processo administrativo. Tá? Também dá para fazer isso aí. Um processo em banco, um processo assim. Quais são as falhas que podem ocorrer em determinado ponto? Você pode estar aplicando FIMEA em cima daquilo ali, tá? Esse FIMEC aqui, a gente vai ver mais tarde, tá?
mas ele é uma extensão do conceito FIMEA, tá? Ele é só uma extensãozinha daquilo ali, mas você vai ver na próxima aula as outras ferramentas do conjunto. Então, a ideia da engenharia de manutenção tem várias coisas que a gente pode estar trabalhando, tá bom? Não é uma coisa somente única. Então, aqui tem algumas coisas aqui ao redor da engenharia de manutenção, né? Planos de manutenção, análise de falha, gestão dos ativos, plano de gestão de manutenção, monitoramento das condições, sistema de gestão de manutenção, indicadores, engenharia de materiais, metodologia de confiabilidade de manutenção, gestão de energia, auditoria de manutenção. Tem muita coisa que dá para ser aplicada. Mas vamos lá, qual é a utilidade desse cara então? A ideia é melhorar projetos e equipamentos. Permitir o quê? Maior confiabilidade. Então, tem que aumentar a confiabilidade dos meus equipamentos, tá? Pode ser qualidade, pode ser segurança, redução de custo. É aquela ideia, né? Eu tenho aqui aquele meu gráfico aqui, né? Aquela probabilidade de falha, né? Eu tenho meu gráfico de confiabilidade, lembra aquele conjunto? Pois é, eu posso melhorar aquela curva aqui, né? Em relação ao tempo, né? Tem aquela curvinha que tem aqui, né? Aí lembra que aqui era o R, né? O tempo, aqui era o tempo. Por que cai nisso aqui? Demanda do tempo, né? A chance de falhar o equipamento, né? Vai indo, até que chegar a um determinado percentual aqui, de valor que você tinha digamos assim, uma confiabilidade muito baixa. Imagina tá aquela bomba, motor com bomba d'água dentro de uma usina nuclear. Você tem que fazer uma análise. Falhou a bomba d'água. Arranca a bomba e manda arrumar. Não é assim. Você tem que ter uma confiabilidade elevada na indústria aeronáutica. Você vai lançar 3 astronautas dentro de um foguete. Né? O foguete é um troço perigosíssimo. Energia, é muita energia concentrada. Na hora que tu ligou aquele motor, não desliga mais, né? Sai voando com tudo. Né? E quantos acidentes deram, né? E você tinha uma confiabilidade alta em cima daquilo ali. Eu passei até um videozinho de vocês lá que tinha lá o lançamento de ônibus espacial, mas só para você preparar aquela espaçonave para ir para o espaço era mais de 400 dias de trabalho só para você fazer manutenção nele. Você imagina? Vamos lançar esse cara aqui, vamos. Aí você tinha que tirar ele lá que ele estava estacionado, levar para um hangar, trabalhar 400 dias nele, que é mais de um ano, em verificações e tudo mais, para ter uma confiabilidade. Esse cara aqui, né? Para ter confiabilidade. Eles tiveram muitos problemas. Quanto problema teve, né? Quanto causou? As naves explodiram, né? Então a confiabilidade é muito grande nessa área e se gasta muito dinheiro em cima disso daí. E o FINEA é uma ferramenta que pode ser bem utilizada. Então, esses planos de manutenção, né? Ele pode contribuir para esse cara aqui. Porque você sabe qual aquela perguntinha, né? Quais equipamentos críticos, né? Quais são os teus equipamentos críticos, né? Quem é o crítico? Você tem várias. Quais são os críticos? Aquele que para a tua produção inteira, aquele que pode te colocar, digamos assim, em risco de vida de pessoas. Então tudo isso que você pode parar a produção inteira, que pessoas podem se machucar, é um item crítico. E você tem que olhar. Tá? Eu posso levar a minha base de conhecimento modos de falha, ações corretivas, futuras preventivas, tudo isso eu posso estar fazendo. Toda vida que você para, é o que eu falo, tem equipamento que é mais fácil você deixar quebrar. Para fazer uma preventiva numa lâmpada. Mas em quanto tempo queima aquela lâmpada? Né? Uma lâmpada queima a cada 5 meses. Então você tem que ter no mínimo uma quantidade X de lâmpadas para ser trocadas. Na SATIC, vê a quantidade de lâmpadas que tem lá na SATIC. Tem muita lâmpada.
Tem muita lâmpada. E eles têm um estoque de lâmpadas no almoxerifado. Então, muitas vezes chega a faltar lâmpada. Por quê? Porque você tem um determinado ciclo de vida deles, daqui a pouco vai chegando a um determinado ponto que acaba, digamos assim, você acaba tendo uma falha, né? Falha completamente, a lâmpada não funciona mais, aí você tem que ir lá, tem que trocar essa lâmpada. Então, chega num prédio lá com uma caixa de lâmpada, às vezes, quando entra na sala de aula lá, você tem lá 5, 6 lâmpadas queimadas. E aí você tem que fazer realmente uma grande plano de manutenção, troca dessas lâmpadas. Aí você tem que fazer um mutirão de técnico, de técnico da parte de elétrica lá para ir trocando todas essas lâmpadas. Então, tem uma coisa assim. Essas avaliações de corretivos também são importantes. Bom, algumas definições, então, que são importantes para o FIMEA. É a falha e o defeito, né? Bom, a ideia da falha, então, é que capacita o dispositivo. A gente vê vários tipos de falhas aqui, né? Mas, para dizer assim, você falhou. É uma falha em potencial, que é um defeito, né? Esse cara aqui, então, você tem uma falha que acaba falhando, digamos assim, catastroficamente, você para o conjunto, né? Então, você não tem, por exemplo, o motor elétrico falhou. A ideia é essa. Não é o motor elétrico que falha. Em cima é um rolamento que falha. Falhou um determinado rolamento. Né? Então, ou ele está com defeito. Ele está lá com defeito, começou a roncar esse rolamento. Quer dizer, uma hora ele vai dar uma pane no sistema. Então você tem que saber identificar quando é que esse rolamento está com defeito. Quais os tipos de defeito que pode acontecer no rolamento. Daqui a pouco foi uma pancada na hora de montar, problema de montagem. Não foi problema de montagem, foi sobrecarga, falta de lubrificação, excesso de lubrificação, né? Lubrificação errada, temperatura elevada, umidade. Tem tanta coisa que pode acontecer, né, em cima daquele rolamento, na vida útil dele mesmo. Tá? E você tem que saber identificar ele. Essa é, então, a importância do FEMEI. Aqui tem um exemplozinho, então, de defeito. Né? A ideia do detector de fumaça, né? Você tem praticamente esse conjunto, essa aqui é a ideia, né? Detector, você tem uma amostra de gás, luz, gás ioniza, sensor, liga uma corrente elétrica. Esse conjunto está tudo aqui, aí você liga o conjunto, ele dispara um alarme e vai embora. Daqui a pouco você tem um problema nesse sensor de detector de fumaça. Aí fica toda hora disparando. Aí você está lá, por exemplo, lá no prédio da Arasat, que lá dispara o alarme. Aí o que o cara faz? Ah, vai lá e desliga o alarme. O correto, né? Esse negócio mais sério é todo mundo sair, né? Não, o sensor está com defeito. O sensor tá com defeito. Sempre o sensor está com defeito. Um dia, realmente pegar fogo, que aconteceu uma desgraça dessa, aí todo mundo morre queimado porque ninguém mais acredita naquele equipamento. Agora, o porquê que ele está com defeito, ou se é um defeito, um problema de instalação, isso pode ser analisado. Tá? Por exemplo, aqui, então, eu tenho uma categoria de falha, né? Por exemplo, causa e efeito. Borracha trincada ou ressecada faz que o para-brisa fica tudo cheio de marca aqui em cima daqui, né? Folga no mecanismo, fica aquelas variações assim, são espátulas batendo aqui em cima daqui. A borracha deformada, ela, o que acontece? Ela limpa só na volta. A ida não vem, na volta ela limpa, né? Ou uma borracha rasgada e ressecada, ela vai limpar para quanto é lado aqui, né? Mas se o teu carro tem essas marquinhas assim, né? Tem, né? Essa modulaçãozinha aqui, quando passa, o que é isso aqui? É uma borracha que já está ressecada, já está trincada. Então, ela já não tem, digamos assim, a função dela, né? Então, então a causa dessa que a causa é a borracha e o efeito é que fica uma porcaria quando você está tentando limpar. Tá?
É aquele chuvisco pequeno, que é toda hora que você fica tentando limpar ali. Quem nunca teve uma Brasília não sabe o que é isso. Né? Então, uma simples máquina pode falhar dezenas de razões, né? Porque uma máquina é formada por várias peças. Eu mostrei lá só de cara, aquele motor elétrico tem praticamente 2 rolamentos, que podem falhar. Eu tenho a ventoinha traseira, que pode falhar. O problema em toda a parte de fiação que pode falhar. Então tem muita coisa que pode estar fazendo em cima disso aí. Um conjunto de máquinas simples, né? Ela pode falhar, um conjunto de máquinas pode falhar por muitas mais razões, mas a relação industrial, então, nem se fala, milhões de razões ela tem problema. Então, por isso que lá na SAT tem um monte de eletricistas e tu tem lá um mecânico. Por que tu tem isso? Porque a chance de você ter um problema elétrico é muito maior dentro da SAT do que você ter problema mecânico. Simples assim. Então, você tem lá um mecânico, você tem 2 marceneiros, um cara que cuida de porta, um cara que não sei o quê, mas eletricista você já tem lá uns 5, 6 eletricistas. Por quê? Porque a quantidade de falhas que ocorrem na parte elétrica ela é maior do que as falhas que ocorrem na parte mecânica. Então, toda a parte de iluminação, ar-condicionado, não sei o quê, por exemplo, muita coisa que pode falhar. Tá? Histórico de modo que falha, ele ajuda a corrigir novas falhas, tá? Se você tem registrado. Bom, quais são os tipos de falha, então, que a gente pode ter? Deterioração é uma delas, né? Então, tempo, né? Pode ser fadiga, abrasão, corrosão, isolamento elétrico, isolamento elétrico. Isolamento elétrico, se você tem uma rede elétrica muito antiga, aquele isolamento, né? É feito muitas vezes material polimérico e o polímero ele acaba oxidando. E aí você acaba tendo trincas daquilo ali, aí você encosta aquele isolamento numa carcaça, acaba tendo um choque elétrico, um curto-circuito e tudo mais, tá? Então, aqui algumas coisas de uma tabela, mais ou menos, que leva à substituição de componentes, por exemplo. Né? O material que fica obsoleto só 15%. Né? 15% então, das suas substituições são causadas porque ele está obsoleto. Você quer, o teu computador é obsoleto, então, por acidentes é 15%. Seria um acidente, né? O cara lá errou a programação do centro de usinagem, deu uma pancada lá e quebrou tudo. Então, você tem que fazer substituição de componentes mais por causa de um acidente. Rolamento, você quebrou vários conjuntos, né? E desgaste 70%. Dentro desse desgaste, 15% é erosão e 55% desgastes mecânicos, tá? O que seria uma erosão em cima do conjunto? Não sabe? Tem corrosão, tem erosão, são conjuntos. A corrosão depende do teu equipamento que você trabalha, com que você trabalha, a corrosão é um problema. Corrosão de materiais. Trabalhar com ácido. Eu vi um pessoal trabalhava com aquelas máquinas de ketchup. Era aqueles sachêzinhos de ketchup que você tinha no salada lá, o cara tinha um sachê pequeno. A máquina que injetava ali dentro aquele ketchup ali, o tomate é extremamente corrosivo. Ele corrói tudo. Ele fica tudo corroído por dentro, acaba com o pistão, você trabalha tudo com pistão cromado, desgasta tudo. E dentro do desgaste mecânico, eu posso ter adesivo, por adesão, abrasão, corrosão e fadiga. Né? Então, ele sempre, por algum motivo, acaba falhando aquele teu componente. Né? Por ser velho, só por ser velho, sempre tem um motivo. Tá? Então,
mesmo se o equipamento teu é antigo, mas você continua, digamos assim, tendo um cuidado e tudo mais, não tem por quê. Se você encontra muita máquina antiga funcionando ainda. Se você vai substituindo as peças que têm um problema, a máquina vai funcionar. Aí chega a um determinado ponto que talvez a produção dela não dê produção, aí você vai trocar o conjunto, mas isso é por outro motivo, né? Problemas de lubrificação, né? Pode acontecer. A parte de refrigeração, ele bota bastante isso aqui, né? O que acontece, por exemplo, no motor a combustão, o lubrificante, a função dele não é somente o óleo, não está ali só para lubrificar, ele também está para refrigerar. O cárter ali embaixo, passa o ar, rouba calor. Então não é só a água que refrigera, também o fluido de refrigeração também ocorre isso também. Tá? Isolamento elétrico também tem, ele pode ocorrer com óleos, tá? Com filme, em chave comutadora elétrica. Mais antiga essas chaves, tá? Essa chave de comutação. E uma ideia, então, aqui, então, falhada por falta de lubrificante ou por excesso de lubrificação. O excesso também é problemático, né? Então, por isso que você tem que lubrificar, você tem que usar o lubrificante correto para determinado tipo, digamos assim, de máquina e tudo mais ali. Quem é que determina o lubrificante? Né? O fabricante. Agora, se você é o fabricante, você tem que determinar qual é o lubrificante ideal. O lubrificante ideal é sólido, ele é líquido. O lubrificante ideal é o que forma uma superfície, como tem aqui, ó, que não permite contato. Esse seria o ideal. Tá? Aqui você tem contato, né, de metal a metal, então o teu lubrificante acaba não conseguindo separar essa superfície aqui, e aí você acaba tendo problema, desgastes acentuados e tudo mais. Eu posso ter contaminação, né, por poeira, principalmente. Tá? Poeira. Esse cara aqui, né? Você tem uma máquina agrícola, por exemplo. Você tem problema de poeira. Ele é um ponto de falha. Você entope tudo num sistema de, no caso aqui, o ar-condicionado. A colmeia aqui já está todo entupido. Mas esse aqui você tem o filtro de ar do motor, né? Eu não posso pegar essa poeira toda aqui e jogar para dentro do motor. Eu vou ter um problema sério de desgaste dentro dele. Então, por isso que eu tenho que botar um filtro. Então, se você não trocar o filtro, né, você pode ter um sério problema. Eu já vi carro que o cara tinha carro por 5 anos e nunca trocou o filtro. Né? Então, imagina o estado do filtro. O filtro chegava a estar deformado. Tanto que o motor já puxou que não tinha mais onde ir, foi deformando o filtro. Eu posso ter falha na desmontagem, né? Pancadaria velha pegando, né? Defeitos na área de desmontagem. Você vai querer tirar um parafuso que nunca sai, uma conexão, alguma coisa assim, que você acaba, digamos assim, tendo alguns problemas. Então, você pode ter uma falha de desmontagem. Falha humana, não pode acontecer. Aqui um exemplozinho, né? O cara foi lá e fechou, digamos assim, um determinado registro e acabou-se. Tá? Isso é uma falha humana. Teve uma vez um aluno, ele fechou esses roteadorzinho, ele tinha levado um roteador numa faculdade por aí, e aí ele quis botar o computador dentro daquele roteador, então ele ligou a conexão de saída que estava no prédio ali, ele conectou no roteador, estava funcionando, aí o cabo está para fora assim, e ele tirou o computador e deixou lá. Aí o outro aluno passou, olhou, está desengatado, ele foi lá e fez uma ponte, derrubou. Aquilo ali derrubou a universidade inteira. E ficaram horas de batendo cabeça o que estava acontecendo. O sistema não funcionava. Tiveram que tirar um cara de férias, o cara de férias conhecia muito bem o sistema. Ele foi lá, olhou, pegou o carro, foi até lá no ponto, foi lá, só desengatou um fiozinho e voltou a funcionar. Então, uma ação humana causou uma dor de cabeça tremenda por horas. Né? E isso pode acontecer, uma falha humana acontece. Falhas humanas acontecem. Outros acidentes, né, aéreos que o pessoal bota
que aconteceu aí? Uma das ações foi falha humana. Aconteceu que falhou o motor, falhou isso, e teve uma falha humana. É muito fácil ter uma falha humana. Assim como em vários possíveis acidentes aéreos não ocorrendo porque existiu a ação humana, alguns acidentes ocorreram exatamente por uns fatores falha humana. Tá? Nós temos vários exemplos disso aí que aconteceram. Um desses falhas humanas que ocorreram foi no voo da Air France que saiu do Brasil. Foi uma falha humana. Os caras derrubaram um avião extremamente moderno. Falha humana. Não foi só isso. Aí você vai levantar que não é só isso. Teve vários porquês ali no meio. Mas uma das ações principais é a falha humana. Como já teve problemas sérios, né, que você ia perder o avião, ia morrer todo mundo, que a ação humana que salvou tudo. Né? Por isso que a gente não deixa de ter um piloto lá dentro. Por quê? Porque a ação humana acaba salvando mais do que problemas que pode estar ocorrendo. Né? Sobrecargas, né, deliberadas, também pode ser uma falha. Aquela ponte rolante, você está tudo certo, mas aí você é 10 toneladas, o cara quer levantar 15 toneladas. Aí você vai, e aqui ocorre uma falha em cima daquilo ali. Eu vi um pessoal uma vez, o cara numa prensa hidráulica, numa cerâmica. Essa história aconteceu. Eles queriam bater um piso maior do que ela foi projetada. O piso maior precisava de uma pressão maior, né? E a máquina não foi projetada para isso. Aí a ideia deles foi lá atrás na válvula de pressão, lá no controle de pressão, e afogaram ela. Aumentaram a pressão da máquina. Opa, olha isso. Não precisa projetar a máquina nova, é só ir lá aumentar a pressão da máquina. Isso fizeram. Ela funcionou, aumentou a pressão, bateu, chegou numa hora que simplesmente rachou toda a base da prensa. Eles gastaram, tiveram que chamar uma equipe especializada de São Paulo para soldar aquela base, era de ferro. Olha, uma confusão, gastaram um horror de dinheiro para tentar recuperar aquilo ali. Então, esse é um exemplo que não é simplesmente com uma chave de fenda que você aumenta a capacidade do equipamento. É muito mais que isso. Tá? Aqui então, eu tenho um exemplo de navio, né? Pode ter acontecido, né? Pode ter sido uma sobrecarga? Provavelmente uma sobrecarga. Pode ter aí a causa dessa sobrecarga não quer dizer que tenha sido uma falha humana. Tá, mas a quantidade de container que tem ali em cima foi em excesso. Pode ser, mas também você pode ter um problema, por exemplo, deles terem enfrentado uma tempestade. E com a carga que tinha ali em cima, e mais a tempestade, ondas maiores do que o navio foi projetado, você pode ter literalmente rachar o navio no meio. Né? E aí você tem um problemão sério. Né? E agora? Você rachou o navio e esse navio ainda está operacional, você consegue levar ele para um porto? Não, ele, pelo menos para salvar a carga, não dá para salvar a carga, salva as pessoas. Deixa o navio para fundo. Aqui tem um outro. Acho que tem um videozinho aqui. Vamos ver se esse videozinho aqui aparece o som. Era para aparecer. Não tá assim, não. Botou.
Caiu. Senhor Jesus. O cara avisou. Senhor Jesus. Cadê o cara? Não. O que será que foi isso? Foi uma falha no componente? Ou você sobrecarregou em determinado conjunto, não foi feito exatamente para isso? Provavelmente, né? A maneira como foi colocado e tudo mais não era exatamente para isso. Né? Tem a sobrecarga, digamos assim, que não é deliberadamente colocada, digamos assim, né? Por exemplo, gargalo de produção, substituição de equipamento de gargalo de produção. Tá? Você tem um gargalo, você substitui por outro, né? Você identifica gargalo, substitui o gargalo e tudo mais, você pode ter uma substituição, isso pode causar falha em outro componente, sobrecarregar um outro conjunto. Toda vez que você tem um gargalo, né, de produção, você elimina um gargalo, outro gargalo aparece. Né? Eu tenho a sobrecarga repentina, que ocorre, digamos assim, no meio do processo, dá até um susto, né? Por exemplo, aqui ocorreu aqui, ó, por exemplo, foi meio que repentino o negócio. Meus amigos bebendo só no onde eu fui parar, só não vai sair. Tá difícil, mas tamo lá. Perdido, já escondido. Sem saber a vontade que dá. Vontade de manifestar. Tá difícil, mas tamo lá. Tá no perdido, já escondido. Sem saber a vontade que dá. Foi repentina, né? Ela partiu. Ela é uma sobrecarga? Provavelmente. Pode ter sido causada por uma montagem inadvertida, inadequada, né? Do teu conjunto. Você podia, depois de tanto esforço, esses cabos podiam estar com algum problema, ou você tinha já partido. Alguma desses arames dele já está partido. Muita coisa que pode acontecer. Uma carga repentina. Sorte que ele estava abaixo. Se ele arrebenta lá em cima, e que ele desce com tudo, imagina a destruição que ia ser. E ainda assim se machucou gente nessa brincadeira aí, tá? Pode ter certeza disso. Tá? Pode ter uma variação de especificações, né? Por exemplo, dureza de chapa de aço, sobrecarregamento de uma peça de estampagem, né? Isso pode acontecer. Né? Você tinha um determinado valor aqui, que era o determinado da máquina, daqui a pouco você veio lá, daqui a pouco deu um sobrepico aqui que pode ocasionar uma falha, né? Isso pode acontecer. Isso para estampagem pode o cara errou a especificação, somente na funcionadeiras. O cara errou a especificação, veio dureza maior, você vai quebrando os pinos da funcionadeira tudo. Né? Então um sistema fora de especificação também pode causar uma falha. Bom, a gente pode dividir o FEMEA em dois grupos, né? Para equipamento e para processo. Para processo produtivo também dá para fazer. E dá para equipamento também. Tá? A gente vê muito equipamento. Né? Para processo não vê muito, mas dá para fazer. Então, praticamente está aqui o negócio, aquela ideia de processo, definição e tudo mais, etapas de risco, redução de risco e tudo mais, a gente pode aplicar o FIMEA para isso daí. Tá?
Então, como é que a gente monta o FIMEA, né? Aí, a primeira coisa é definir praticamente quais são os objetivos que você quer, né? Definição do âmbito de análise, tudo mais, quais são os equipamentos. Você começa a planejar. Formar grupo de trabalho, também é importante. Porque isso aqui não se faz sozinho. Geralmente, o melhor é que esse cara aqui, né? Multidisciplinar. Aí você tem que montar um grupo para fazer esse cara aí. Você pega lá o encarregado de manutenção, mais o pessoal da manutenção. Aí daqui a pouco você tem um cara de fora também. Porque no final das contas, o FIMEA, ele é um apanhado que as pessoas, digamos assim, entendem, né? De toda aquela experiência daquele teu grupo. Por isso que a multidimensionalidade, ela é importante, né? Planejamento de reuniões, então você vai traçar uns objetivos, formar grupo, planejamento, preparação de toda a documentação, isso você vai ter, tá? Se você tiver valores e contatos, é importante, tá? Se você tiver isso daí, os dados, equipamentos históricos, tudo mais, ele acaba sendo importante, tá? Se não tiver também, aí vai muito da experiência. Por isso que quando você não documenta nada, você tem uma dor de cabeça. Não adianta tentar fazer tudo uma tentativa de trabalhar com confiabilidade se você não mede nada. Primeiro, não meço nada, eu quero trabalhar com confiabilidade. Ótimo, então começa a medir, tudo medindo antes, tá? Você vai analisar as falhas e potenciais, né? Primeiro você vai identificar as funções de cada equipamento, né? E você vai trabalhar com quem? Em primeiro lugar, aqui, com as funções críticas, né? Você vai trabalhar com as funções críticas. Isso você vai ter. Porque os equipamentos críticos, primeiro, que é aqueles que pode dar problema de segurança ou parar o teu processo. Né? Então, você não vai fazer FIMEA, por exemplo, uma lâmpada. Não faz sentido. Agora, você tem um sistema de refrigeração lá de 10 equipamentos. Todos eles param por uma torre de refrigeração, uma só. Aquilo ali é uma máquina crítica. Se parar a torre de refrigeração, tu faz o quê? Não tem um plano B. Então, você não tem nada, é só essa máquina. Então, aquele é teu equipamento crítico. Então, esse cara não pode parar nunca. Ele nunca pode estar parando. Então, a ideia primeiro é você trabalhar com os críticos. Depois você vai trabalhar com caracterizar esse tipo de falhas potenciais, né, para cada função. Vai identificar o efeito de cada falha. Essa é a ideia. Como assim o efeito? Assim, o que vai acontecer? Se falhar aquele elemento, o que acontece? Se quebrar um rolamento de um motor elétrico, o que acontece com esse motor elétrico? Não para? Ele para. E outro, não é só isso. Se parar aquele motor elétrico daquela unidade de refrigeração, às vezes para ela e para todas as máquinas que estão nela ligadas. Você tem que parar todo um processo produtivo, às vezes por causa de um motor elétrico. Por quê? Porque ele é praticamente um equipamento crítico. Né? Depois identificar quais são as possíveis, né, causas possíveis de cada falha, né? O que pode causar uma falha? Como assim? Aqui você pode ter aqui, por exemplo, problema de lubrificação. Né? Você pode ter o que mais aqui? Sei lá, sobrecarga. Tem várias aqui, né? Sobrecarga, você pode ter vibrações. Também pode causar isso? Pode. Pode ser problema, tudo pode ser causas, né? Para caracterizar esses controles de falha, quer dizer, você vai tentar identificar no processo, tentar saber quais são as potenciais falhas, né? Falhas e potenciais. Quer dizer, eu identifico, analiso e tento prevenir. Essa é a jogadinha que você vai fazer. Você vai fazer a avaliação dos riscos, vai tentar avaliar os riscos. Né? São 3 praticamente índices de risco, que uma é a severidade, a ocorrência e a detecção. Como é que você detecta? Como severidade? Sim,
O severo é aquela falha, né? Sim, ela pode, depois tem uma tabela ali de severidades, né? Mas tem falhas que são muito severas, né? Tem uma falha que pode derrubar o avião, tem falha que não faz nada no avião e vai voando. Então você tem lá um checklist, apareceu lá na tela do piloto, do comandante, um determinado aviso lá, e ele vai lá ver o manual do fabricante lá, da engenharia, o que a engenharia diz? Alguém fez FEMEC ali, então, apareceu então uma luz de aviso de temperatura, excesso de temperatura no motor. Aí vai dizer lá o que pode acontecer. Bom, pode ser uma falha de sensor, pode ser realmente problema no motor. Aí você vai olhar, analisa a pressão do óleo. Bom, a pressão está baixa. Bom, a temperatura realmente está alta. O que você tem que fazer? Desliga o motor, volta para a base. Então, olha só. Então, essa pode ser algum dos conjuntos mesmos. Então, a severidade alta, sim. Se você ele manda desligar o motor e manda retornar, você tem que voltar. Teve um avião que, esses tempos atrás, acho que não faz um ano, que pousou no aeroporto lá em Minas Gerais. Lá. O cara deu uma falha, deu outra falha, e outra falha, e ele foi aumentando lá o grau de severidade, né? Conforme o checklist dele, o piloto não quis nem saber se tinha que jogar combustível fora, né, para o avião aterrissar com menos carga. Ele aterrissou o avião como deu, e aí sobrecarga em cima dos pneus, né? Acabaram esvaziando por segurança. E ficou lá paradinho na pista, parou tudo, parou o aeroporto, não tinha macaco hidráulico para trocar pneu, tiveram que mandar vir macaco de São Paulo, com pneu de São Paulo, botaram um avião da FAB, levaram esse macaco, levantaram o avião, trocaram os pneus, para depois tirar da pista, para depois ver o que aconteceu. Tem bastante coisa em cima disso aí. A ocorrência, né? Quais são quanto tempo que ocorre, né? E se tem alguma maneira de detectar isso aí, tá? Então, se ocorre sempre, se não ocorre, é raro ocorrer, se é fácil de detectar, se não é fácil, mas isso daí. A gente consegue calcular então esse coeficiente de risco multiplicando esses três. Então, essa é a ideia do FIMEA, é determinar esses caras aqui, né? Severidade daquela falha, a determinada ocorrência e detecção. Então, a minha possível falha, né, os efeitos e tudo mais, vai criar, então, a severidade, né, dele, quando acontece severo, como é que é a ocorrência e como é que eu detecto ele. Multiplica os três, aquele que tiver esse índice maior é aquele que tu tem que atacar primeiro. Essa é a ideia. Tá? Então, aqui alguns índices de severidade, por exemplo, severidade nenhuma, né, sem efeito identificado, então o índice de severidade é 1. A severidade é muito menor, então ajustes, né, pode ser barulho, chiado, né, aí só o teu cliente lá, que é muito cliente acurado, né, quer dizer, o cliente lá que é aquele pra caramba, que escuta aquele barulho, né, então isso aí é menos de 25%. Você tem um carro, aí você tem um regime de carroceria, tem um barulho aqui, um barulhinho ali, e o cara leva lá toda na concessionária, porque tá fazendo barulho aqui, barulho ali, barulho aqui, barulho ali. Então são pequenos barulhos, né, o defeito você não consegue saber muito mais aquilo ali, mas a severidade é muito baixa. Você vai subindo para o menor, né, então você já consegue evidenciar por 50% dos clientes, muito baixo, 75% dos clientes, a maioria nota, né, aquela barulho. A severidade baixa é razoável aqui, né, e o desempenho você acaba reduzindo, então você já multiplica por 5 aqui, né? E aí já começa a subir, né, para moderado, né, cliente insatisfeito, né, quer dizer, você já tem uma inoperação do equipamento, já começa, né. A severidade é alta, né, equipamento fica inoperante, né, ou com nível ou desempenho reduzido, então o cliente está muito insatisfeito. Severidade muito alta, né, o equipamento está totalmente inoperante. Perigoso com aviso prévio, quer dizer que já com perigo é segurança, né, você pode ter problema de segurança, mas com aviso prévio já, né? Ele te dá um aviso antes. E tem um que não te dá aviso nenhum, esse sim é aviso prévio, né? Então aquele cabo de aço preso num brinquedinho de levar, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ele partiu completamente sem aviso prévio, né?
Então, o índice dele, ele podia machucar pessoas? Podia matar gente? Podia. Então, se tu for olhar ele, a insalubridade desse cara aqui em cima, né? Ele partiu praticamente sem aviso nenhum. Então, se você tem um cabo de aço só, levando aquele brinquedo, a confiabilidade dele é muito baixa. E você pode ter um problema muito sério. Pode até dar morte em cima disso aí. Lembra que tem alguns brinquedos, dependendo dos locais, que morreu gente, né? O cara lá tinha um sistema de trava e mais uma correia ainda para travar. E aí a correia estava lá com problema, e os caras não. Ah, deixa assim, não dá nada. Porque ainda tem a trava de segurança. A trava não operou direito. E uma moça despencou lá do alto. Né? Isso pode acontecer. E morreu. E aí a confusão pegou. Então são equipamentos de parque de diversão. Isso é um problema, dor de cabeça. Às vezes pede para vocês dinheiro mecânico. Para nós, vamos assinar em parque de diversão e tudo mais. Tem um negócio. Por quê? Porque dependendo do brinquedo que está lá, você pode ter um índice de severidade muito alto. Bom, qual é a probabilidade de falha? A probabilidade de falha é muito remota, né? De acontecer, isso há muito baixa, né? De 1 a cada 5 anos, 1 a cada 2 anos, moderadas, né? Vai subindo, né? Uma vez ao ano, uma vez no semestre, uma vez por mês, uma vez por semana, algumas vezes por semana, uma vez por dia, várias vezes por dia. Essa tabela aqui, na verdade, esse aqui eu peguei de uma tabela, esse aqui é de uma empresa, funciona, mas existem outras, você vai saber. Para cada empresa tem o seu índice, né? De ocorrência e tudo mais. Então, esse aqui dá. Ele é severo, mas a chance é remota disso, a probabilidade de falhar é muito baixa. Então, você tem a severidade é alta, mas a chance é remota. Não, ele falha uma vez a cada 5 anos. Não, ele pode ser uma vez a cada 6 meses. Tá? Agora, falando desse cabo de aço, me lembrei agora daqueles porta-aviões americanos que os caras vêm com um avião e tem um cabo de arrasto. Né? O avião vem acelerado, ele tem que pousar acelerado. E se o cabo não engatar ali, o freio não engatar no cabo ali de arrasto, o avião vai e decola. Então ele vem com a potência toda no motor e ele toca ali a pista, acelera com tudo, tocando que o cabo realmente agarre ali. E aquele cabo ele é trocado de tanto e tanto decolar, aterrissagem, eles trocam o cabo. Por quê? Porque existe uma probabilidade de falhar. Ele vai dando pancada, pancada, pancada. Quanto é que custa o cabo, quanto é que custa o avião, quanto é que custa o piloto, quanto é que custa tudo isso daí. Tá? O avião, o piloto é tudo muito mais caro que um cabo de aço. Troca o cabo de aço. 8 tantos pousos, probabilidade começa a cair, troca o cabo. E esse aqui é a parte da maneira de detecção. Como é que você detecta aquele problema? Então, aqui tem uma tabelinha aqui em cima, né? O tipo de detecção é tipos da prova de falha, né? Processos da prova de erro, por medições ou por inspeção. Então, aqui tem a minha tabelinha. Item C, inspeção visual ou manual, visual em cima disso aí. Então, detecção é quase impossível, né? Você não consegue detectar. Então, você tem o índice 10. É impossível detectar aquele problema. Aí você tem um índice de detecção de 10. Né? É muito remota. Cai para 9. Remota, muito baixa. Baixa, assim, controle é alcançado somente com dupla inspeção visual, mas você faz inspeção. Item 7. Aí, quando ele é baixo, o controle pode detectar, né? Então, você tem por medição por visual, ou controle estatístico de processo pode pegar. Por sistema moderado, né? Por medições, controle e medição, tudo aqui. Pode ser moderadamente alto, né? A chance de você pegar. Detecção de erros. É alta, exatamente você vai conseguir pegar. Então, a chance de você pegar é alta, uma inspeção. Então, se a gente for olhar aquele cabo de aço que o cara tinha lá, o problema é grave, né? Porque você pode
sem por nada simplesmente partir um cabo daquele e matar pessoas. A severidade é altíssima. Você tem a chance daquilo ali acontecer. Provavelmente os caras usaram, quase nunca acontecia, quer dizer, a probabilidade de acontecer é mais baixa. E a maneira de você detectar esses problemas, você tem que tirar fora o cabo e inspecionar. A chance de você encontrar pelo meio, às vezes, é meio ruim. Então, é aqueles índices que você vai ter, assim, em cima daquilo ali tão crítico, que é, aquele, digamos assim, aquele teu cabo de aço ali. Tá? Então, algumas considerações da avaliação desses índices, né? Cada índice é independente, né? Um do outro, ele acaba sendo independente. Dá para trabalhar também com índices de ocorrência, né? É até bom esse cada índice de ocorrência que tenha lá no meu histórico, né? Dá para fazer isso dali. As cartas de processo também são importantes. O controle estatístico do processo também vai te dar algumas informaçõezinhas, muitas vezes, quantidade de falhas que ocorreram, tudo mais. Né? Primeiro você consegue pegar por lá. Aqui também, ó, esse índice de capabilidade, tá? Dá para tentar avaliar a possibilidade das falhas ocorrerem, né, e as taxas que estão ocorrendo, que é através desse índice de ocorrência e tudo mais, o CPK, o CPE. Isso são índicezinhas de capacidade do teu processo produtivo. Né? Dá para pegar. Então, melhorias, depois do conjunto saber você é melhoria, a ideia então é prevenir falhas, prevenir as causas das falhas, dificultar a ocorrência de falha, limitar o efeito de falha, incrementar a probabilidade de detecção das falhas. Então, olha só, eu tenho um objetivo, não adianta eu lá levantei todas aquelas informações e eu soube qual é a peça, qual é o conjunto, qual é o componente que é o mais crítico dentro no sistema de motobombas que você tem e tudo mais. Então, a ideia é você tem que responder algumas perguntas, né? Como é que eu faço para prevenir esse tipo de falha? Como é que se eu não consigo a falha, como é que é a causa, ou a ocorrência? Ou eu posso limitar os efeitos? Né? Ou você tinha um cabo de aço lá preso naquele brinquedo, daí? Como é que eu posso prevenir aquelas falhas? Fica difícil prevenir a falha porque eu não consigo visualizar o cabo de aço direito e tudo mais, né? Dá para prevenir essas causas, digamos, de falha? Teria que ver o porquê aquele cabo falhou. Será que foi uma montagem errada? Será que era um defeito de fábrica? Será que falhou aquele cabo? Foi um sobrepeso? Foi gente demais, mas não parece? É uma cadeira? Tem como eu dificultar a ocorrência desse tipo de falha? Tem, eu posso, a cada 2 meses, estar substituindo aquele cabo. Né? Eu posso limitar o efeito, né? Quer dizer, matar pessoas com o efeito daquilo ali? Eu posso. Eu botar sistema de freio, se ele vê que soltar o conjunto trava para o conjunto ali, quer dizer, desengatou o cabo, aquelas cadeirinhas desceram, digamos assim, em queda livre. Daqui a pouco tem um sistema de trava que trava o conjunto como um todo. Ou tem um segundo cabo, eu tenho um cabo de aço dá certo, eu tenho 2 cabos de aço ali que é para aumentar a minha confiabilidade do meu sistema. Então, tudo isso é feito, então agora, depois que você faz esse FMEA, então, qual é o ponto crítico e agora o que você tem que fazer para aumentar, então, digamos assim, diminuir, né, ou mitigar essas falhas, né, aumentar a confiabilidade. Né? Aqui tem um modelinho, então, por exemplo, uma planilha, tem função, modo de falha, efeito potencial de falha, né, severidades, classe, mais, né? É só uma planilha de exemplo, tá? Que pode ser feita. Qual é a relevância para organização? Então, uma forma sistemática de catalogar informações sobre vários equipamentos, conhecer todos os problemas dos processos de equipamentos, implementação de melhoria contínua do teu conjunto, né? Redução de custos através da prevenção de falhas, ou você não deixar, você ter um custo de manutenção, mas você não vai querer deixar estourar, né? Você quer parar antes, né? Antes que tenha um problema muito sério. Você tem que gastar muito dinheiro para arrumar. Aí você tem lá um conjunto, uma máquina com diâmetro de um eixo
de 100 milímetros, aí você deixa quebrar o rolamento, trancar o rolamento, rodar em cima do eixo, aí você tem que trocar o rolamento e eixo tudo junto. O custo é muito maior, muito mais demorado, trocar somente o rolamento, né? Aumentar a qualidade, né? E a imagem da organização. A imagem está relacionada muitas vezes aqui, ó, com atraso, né? Atraso, prazo de entrega. Os prazos de entrega são importantes, né? É uma imagem da tua organização. Se você tem praticamente pontos críticos, gargalos e tudo mais, e você toma conta daqueles gargalos, pouco te, digamos assim, são surpreendidos com aquilo ali, você tem, então, um cumprimento de prazos de entrega interessante, você tem pouco atraso, e isso impacta na imagem da tua organização. Aqui tem alguns exemplozinhos, então. Por exemplo, de um processo. Tomar banho. Efeito. Demora o banho. Ah, demora o banho. Demora o banho. Custo lá em cima, né? Grana. Aí você tem as causas, né, básicas disso aqui, pequeno fluxo de água, né? Isso pode ser um dos problemas. Chuveiro sem pressão pode ser outro problema. Ah, tem outros? Tem outros. Mas assim, você tem pouca água, né, ou são causas básicas de falha. Como é que você detecta isso, né? Você tem técnico para, você vai verificar o sistema de bombeamento de água, instalação do sistema de água, planejamento da utilização da água através da escala, instalação de tipos de componentes utilizados no sistema. Por isso que quando você tem uma pressão de água muito baixa, você tem aqueles chuveiros que tem uma bombinha, né? Que ele liga lá e aumenta a velocidade da água. Aí você faz uma mitigação de algum desses componentes de falha ali, uma demora no banho. Você melhora lá a qualidade, tudo mais em cima disso daí. E aí você tem aqui os valores, né? Então, teoricamente, o índice de risco aqui, 315, que mais impacta no conjunto é esse cara aqui. Sistema de bombeamento de água. Então, quer dizer que esse digamos, o pior exemplo que você pode ter para esse caso aqui. Aqui é o modo de falha potencial, né? Um sistema de bomba de caixa d'água central. Você tem um prédio, aí você tem uma caixa d'água, você tem uma bomba d'água para levantar lá em cima. E aí você vai fazer, então, uma análise de modo de falhas, e pode falhar aquele cara ali. Então, eu posso ter falha por isolamento, no estator, do rolamento da danificação, rotor queimado, vibração excessiva, ou rolamento trancado, eu posso trocar rolamento. Então, eu posso ter a minha taxa de ocorrência aqui, né? De 1 até 5, 1, 4, 4, 5. A severidade 6, né? O rolamento tranca, ou vibração excessiva. E a maneira de detecção, o rolamento trancado é fácil pegar, a vibração você consegue pegar também. E o rolamento danificado é fácil pegar também. Né? Então, na verdade, a detecção até que ela é fácil de você conseguir identificar. Né? A questão da severidade, né? A ocorrência de falha de isolamento é muito baixa. Mas para você vibrar bomba e trancar rolamento, a ocorrência é muito alta. Né? Quais são as ações recomendadas? Então, aqui não tem ação recomendada por quê? Porque esse índice é muito baixo, né, de risco de ocorrer. Qual a ação corretiva recomendada? Então, você tem um rolamento danificado. Realizar inspeções mensalmente no estator. Depois desmontar ele. Rotor queimado. Termografia. Existem ensaios preditivos, né? Sistema termográfico. Você vai com uma câmera termográfica e vai conseguir ler a temperatura. O pessoal muito da parte de elétrica disso. Né? Você tem aqueles painéis, o cara lá tem uma câmera termográfica. Você tem problema então de fuga de corrente naquelas linhas de alta tensão. Aí você tem lá uma térmica para tentar pegar nos pontos de conexão qual é a temperatura daqueles pontos. A temperatura mais alta quer dizer que você tem um problema de conexão. Talvez de vibração você pode pegar também, né? E inspeção, rolamento pode ser inspeção com um estetoscópio, né? Você coloca lá e consegue escutar o rolamento, começar
você começa a escutar aquele rolamento roncar cada vez maior, o ruído cada vez maior, então você começa a determinar que, ó, vai ter problema com esse rolamento, então eu vou ter que parar o motor aqui para fazer manutenção antes que eu tenha um problema maior. E uma troca de rolamento é muito mais rápido do que eu tiver que rebobinar motor e tudo mais. Então, isso aqui é um exemplo. Então, uma parte da nossa matéria que nós tínhamos é isso aí. Nossa, até passou do tempo que eu gostaria. Tá? Então, a pergunta da semana, tá? É sobre FEMEA. Então, a FEMEA é uma técnica de análise de risco que visa identificar as mudanças de falhas dos componentes do sistema e seus defeitos. Um componente qualquer pode apresentar vários modos de falha, quer dizer, várias maneiras de falhar, dentre as quais a falha por sobrecarga deliberada. Uma sobrecarga deliberada, sim, uma sobrecarga deliberada. É o exemplo do caminhão levantando lá o barco. O que ocorre quando o componente executa essa tarefa? Ele é fora do momento correto? Quer dizer, essa falha ocorreu porque ele estava fora do momento correto? Ocorreu fora da sequência? A sequência estava errada? Ou porque não deveria ter sido executada? Foi desprovido de dispositivos neutralizadores? Ou é porque aconteceu parcialmente, somente se existe uma falha só parcial que você não consegue determinar? Então, você vai lá assinalar qual delas que é, né? A, B ou C. Vai lá no módulo, depois assinala. Tá? E, como trabalho da semana, eu quero que vocês construam, então, um sistema de FEMEA com qualquer processo, tá? Por exemplo, tinha até um processo de tomar banho lá, né? Demorou de tomar banho. Tá? Vocês vão fazer em dupla esse dali, né? Você não precisa trabalhar com ação corretiva, tá? Somente aqueles índices, né? RPN, tá? Pode ser uma planilhazinha, pode ser feita à mão, tudo mais. E vocês têm que me entregar isso até o dia 18 de 5, ok? Então, essa é a ideia por cima do FEMEA que eu queria passar para vocês. Próxima aula vai dar para trabalhar mais alguma coisa, tá? Para vocês. Isso vai dar para trabalhar. Alguma dúvida? Vocês tiveram algum ponto que vocês queriam estar? Tá tudo jóia? Tudo tranquilo? Beleza, então, seu Murilo. Tá tudo certo. Então, a minha ideia com esse processo aqui, tá? É falar só somente sobre FEMEA, porque a gente vai estar falando isso ali, então, como é a gestão da qualidade, gestão de manutenção, né? A gente vai estar mostrando para você algumas ferramentas de trabalho que você pode estar aplicando. O FEMEA é um deles, tá? Então, muitas vezes se fala FEMEA, FEMEA, FEMEA. Essa é o FEMEA, é a ideia, estou passando para vocês. Vou fazer um curso de como se monta FEMEA, né? Até porque existe uma norma para FEMEA, tá? Existe uma norma, ela é gratuita, você pode baixar, é uma norma militar americana, você baixa lá e te determina exatamente como é que você tem que fazer. Você consegue fazer, sem problema nenhum, tá? Então, eu vou parar por aqui a gravação.